Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, estamos consigo para mais um programa Luz das Nações da Aliança Evangélica Portuguesa. Realizou-se no Porto, no Tabernáculo Batista, uma sessão comemorativa dos 500 anos da Reforma Protestante. O impacto que a Reforma teve no mundo, e ainda tem, foram temas abordados nesta sessão. Quisemos mostrar-lhe como foi e fazê-lo perceber mais sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante baseou-se no facto de a Igreja se ter desviado demais dos fundamentos do Evangelho e ter enveredado por caminhos de autoridade em aliança com o Estado e pôr em causa a essência do próprio cristianismo, no que respeita aos seus temas fundamentais de doutrina. A Reforma não foi um ato, não foi um momento, não foi o dia 31 de outubro com as 95 teses de Martinho Lutero. A Reforma foi um processo de um século ou mais. E na terceira geração, diríamos, da Reforma, surge este movimento que são os batistas, para recuperar a Igreja da prisão em que se encontrava, ligada ao Estado e dele dependente. A Reforma Protestante foi um movimento cultural e filosófico e religioso do século XVI, princípio do século XVI, mas é verdade que ela começou antes do século XVI, ela começou com Jan Hus, na Morávia. Depois progrediu até chegar à Alemanha, em Zurique. Temos um grande reformador que foi o Zwinglio, temos também o grande reformador que foi Martinho Lutero, e nós somos seguidores, continuadores dessa reforma. Para nós hoje, celebrar a reforma é celebrar um movimento histórico que influenciou a vida da Europa, que marcou a geografia da Europa, a política da Europa e a cultura europeia, em todos os aspectos da cultura, nomeadamente na arte. Marcou o pensamento europeu e que depois chegou aos Estados Unidos. A reforma aconteceu no ambiente europeu a partir da Alemanha, mas era uma espécie de clamor de várias partes, porque o tipo de cristandade da época não refletia a Bíblia e nem os valores que temos no fundamento do cristianismo primitivo. E a Reforma conseguiu fazer um trabalho muito importante de contextualização da palavra de Deus. Hoje nós precisamos fazer da mesma maneira aquilo que acontece no nosso tempo. O impacto foi de reordenar, principalmente o mundo anglo-saxão, a Alemanha, que a gente conhece hoje como Alemanha, como Noruega, como Suécia, como a Holanda, como a Inglaterra, País de Gales, Escócia. Há uma redescoberta a partir das ênfases da autoridade e supremacia da Escritura, há uma redescoberta do que é comum no ser humano. Então há uma busca agora por uma reordenação da política, há agora entendimento que o poder tem que ser balanceado, tem que ser dividido, há um começo de debate a respeito dos poderes, da divisão de poderes entre executivo e legislativo, há uma busca agora por a noção do contrato social, de uma noção representativa da sociedade por meio de, por exemplo, deputados, há a luta pela liberdade de imprensa na Inglaterra com John Milton. Há uma redescoberta da arte que retrata o que é comum no dia a dia, com Rembrandt, por exemplo. Na música nós temos Johann Sebastian Bach se movendo tanto na esfera do culto como na esfera do entretenimento. Então, já naquela época, a reforma foi um reordenamento da sociedade. O impacto da reforma, principalmente dos países anglo-saxões, foi maciço, praticamente reestruturando até a própria forma da sociedade. 150 anos, mais ou menos, depois da reforma, um rei déspota na Inglaterra, Carlos I, executado por
herdeiros da Reforma Protestante. E até hoje nós sentimos esse impacto da Reforma ainda quando entramos em grandes museus, quando lemos, por exemplo, a Declaração a Constituição americana, ela é um eco de algumas ênfases da Reforma. Então, até hoje, esse impacto cultural da Reforma nos acompanha. Eu gostaria de enfatizar a importância, primeiro, da sola escritura, ou seja, que a nossa referência não é uma instituição, não é uma teologia específica, mas a Bíblia, a Escritura Sagrada, como a nossa referência principal, como diretriz da vida de um verdadeiro cristão. E a outra ideia, muito importante, tão importante para Portugal, para o Brasil e para todo o mundo, é entender o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos têm acesso direto a Deus, sem precisar de qualquer mediador ou qualquer pessoa que esteja a interferir no meio do caminho. Nós hoje celebramos a Reforma como afirmação de que o pensamento da Reforma e dos reformadores, não só Martinho Lutero, mas Jan Hus, Zwinglio, Teodoro de Beza e tantos outros, está vivo e é válido. Nós, batistas, comemoramos a Reforma para lembrar, por exemplo, a importância da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa e afirmar, mais uma vez, o princípio da separação entre o Estado e as igrejas, que é um princípio que nem sempre é respeitado. Então, a afirmação da Reforma, para além do aspecto teológico, faz todo o sentido para nós hoje em Portugal. Martinho Lutero foi o impulsionador da Reforma Protestante. Não convencido pelas leis e regras da Igreja Católica, começou a estudar a Bíblia e a interpretá-las, chegando à conclusão de que nada importava se não houvesse o amor e se Cristo não estivesse presente na sua vida. Hoje continua a ser assim, que abunde o amor nas nossas vidas e que Cristo se faça presente em tudo. Experimente você também este amor de Cristo, encontre a Igreja Evangélica mais próxima e envolva-se. Procure informações no nosso site em aliancaevangelica.pt ou na nossa página de Facebook. Mais logo ainda esperamos por si na rádio, na Antena 1 pelas 22h45. Até lá, se Deus quiser.